Hoje nós vamos falar sobre um projeto que está ativo aqui no município de Itapema há um ano, desde julho do ano passado, de 2023, que é o projeto Família Acolhedora. Então, nós recebemos aqui a Daniele, que é a coordenadora do projeto, e a Fernanda, que é a psicóloga, e elas vão nos explicar um pouquinho mais de como funciona isso, acolher uma família, a família acolher uma criança, um adolescente dentro de casa, dentro, né, do seio da familiar. Como é que funciona isso? É diferente da adoção, né? Bem diferente. Então, boa tarde, Camila. Muito obrigada pela oportunidade que a gente está tendo aqui de divulgar e ampliar. O intuito é realmente poder alcançar o maior número de pessoas, né? Para entender um pouquinho e saber um pouquinho mais sobre essa política pública, que é o programa Família Acolhedora, que vem sendo desenvolvida aqui no Brasil recentemente. Aqui em Itapema, desculpa, mais especificamente, desde julho do ano passado, né? Trata-se de um programa que visa alocar as crianças que hoje estão institucionalizadas no abrigo João e Maria, né? Essas crianças foram institucionalizadas por medidas protetivas, tá? Elas sofreram violação dos seus direitos, né? Então elas foram institucionalizadas e até que a situação judicial delas se resolva, elas permanecem no abrigo, né? O que que acontece? No abrigo institucional, a criança ou o adolescente não recebe um cuidado individualizado, né? Então, o intuito maior do programa Família Acolhedora inserir essas crianças num seio familiar estruturado, com rotinas, com carinho individualizado, né? Isso vai permitir que essa criança que já está cheia de bagagem, né, pela violação dos seus direitos, possa vivenciar o que é ter um cuidado individualizado, né? O que é ter um tio, uma tia, uma família acolhedora, né? Então, essas crianças elas só tendem a se beneficiar, né, com estando em seios familiares bem estruturados. A gente tem hoje, assim, inúmeros estudos, né, que nos trazem, os dados científicos são muito relevantes na parte do desenvolvimento cognitivo, da fala, da dos relacionamentos futuros dessas crianças, né, porque a maioria deles acaba ficando com muita dificuldade em relacionar-se posteriormente, né. Então, assim, existem N fatores de benefício, né. A Fernanda pode falar, a Fernanda é psicóloga da nossa equipe técnica, bem como a Luanda, que é assistente social, e a Fer pode falar um pouquinho melhor para nós sobre essa questão do vínculo, do comportamento deles, né, ela tem mais propriedade, né, Fer? Então, boa tarde a todos. A criança inserida, né, no família acolhedora, bem como a Dani já colocou, ela vai ter um outro cuidado, né? E ela também a família acolhedora vai propiciar possibilidades para que essa criança ela ressignifique aqueles laços afetivos, né, parentais, dos quais ela conhecia. Por quê? Porque o conhecimento dela era um outro, né, era uma rotina de negligência, muitas vezes maus tratos, né, e o básico mesmo, né, de cuidados, assim, de higiene pessoal, né. Então, no família acolhedora, a criança consegue ter isso, né, e ressignificar, e entender que existem outras formas de amor, né, de carinho e de cuidado. Os vínculos afetivos, eles vão se estabelecer, tá? Isso é inevitável e até seria estranho se não acontecesse. Mas eu digo que as nossas crianças e adolescentes, elas são tipo camaleões, né? Os camaleões, eles vão mudando a cor deles, se adaptando ao ambiente para conseguir viver. E as nossas crianças também. Então, todas as nossas crianças fazem acompanhamento psicológico, né, dentro da instituição, dentro do acolhimento. Quando uma criança ou adolescente vai para uma família acolhedora, a gente, enquanto técnica, dá todo o suporte, né? Eu, enquanto psicóloga ali dentro do acolhimento, eu não faço terapia,
né? Mas eu encaminho para a rede. Então, claro, uma outra demanda, né? Agora, ela foi para uma família acolhedora, a gente vai trabalhar isso na psicologia, né? Os vínculos. Por quê? Porque aquilo ali é provisório. Quanto tempo a gente não sabe, né? Pode ficar 3, 4, 6 meses, como pode ficar 1 ano. Aí a gente reavalia essa família, tudo ok, a criança pode continuar, né? Tudo isso dependendo da situação jurídica dela. Porque o acolhimento institucional, ele retira aquela criança, né, como uma medida protetiva provisória. Então, assim, pode retornar para a família de origem, aquela família pode se reestruturar, né? E a criança pode retornar, e às vezes não. Às vezes ela volta para um familiar extenso, sai do família acolhedora, volta para um familiar extenso, ou às vezes ela vai para adoção, né? Então, tudo isso a gente também trabalha com a família, desde a capacitação, porque tem muito essa dúvida: ah, mas eu vou querer adotar. Um dos critérios e principal é: família acolhedora não pode estar na fila de adoção, tá? Então a família, ao conhecer o projeto, a gente, né, coloca, tira todas as dúvidas, e na capacitação que a gente mesmo faz, a gente também trabalha essa questão do vínculo. Mas a gente coloca, né, os adultos, eles são muito mais fáceis de compreender, né, e entender que eles estão fazendo um bem social. Então, assim, as vantagens para aquela criança de estar numa família acolhedora, né, os ganhos positivos para ela na aprendizagem, na saúde mental dela, é muito maior do que pensar assim: "Ah, mas eu vou me apegar e eu não". Não, né, então vamos iniciar, porque tudo isso a gente conhece, né, isso a gente dá conta, eu digo, porque lá no final a gente já teve uma legal experiência com a nossa família piloto, tá, onde essa criança permaneceu por 11 meses, e assim, o bem para eles foi tão maior que, assim, claro, o vínculo a gente tem, mas a gente consegue trabalhar. E para a criança também, para o adolescente. E qual a demanda hoje, de crianças no município de Itapema que estão à espera de uma família acolhedora? Hoje a gente tem 3, vamos botar 12, porque, né, a nossa capacidade máxima dentro do acolhimento são 15 crianças e adolescentes, tá? De 0 a 17 anos e 11 meses de idade. Então, hoje a gente tem bebês, tem crianças, são 12, tá? Dessas 12, todas estão aptas. Qualquer criança, né, está apta, e adolescente aí. Porém, quando vem a família, como a gente faz todo esse processo, né, de seleção, porque a família chega para nós e diz: "Olha, eu quero um bebê de 0 a 2 anos, esse é o meu perfil". Aí a gente tá, talvez hoje não tenha, mas daqui a pouco tem, né. Então, assim, tudo depende do perfil que a família quer, porque a gente não pode colocar uma, nem aceita, né, por exemplo, uma família que quer um bebê e colocar uma criança de 8 anos que tem uma demanda bem maior, né. Então a gente vê, e a gente também filtra que criança, todas estão, mas que criança vai para aquela família, né. Então a gente faz toda uma. Feito esse trabalho entre a família e a criança para ver se são compatíveis e tudo mais. Eu estava dando uma olhada aqui e nesse panfletinho tem os critérios, né, além de não Isso, estar na fila de adoção, então obviamente tem que ser maior de idade, né, exato. não há restrição nenhuma quanto ao sexo e ao estado civil, então quer dizer, se tem uma mulher que tem muito desejo de ter esse cuidado maternal, de exercer esse cuidado maternal, mas hoje ela não está em uma relação, Não, ela não se sente preparada ainda para pode. ter, ser gestante ou quem sabe adotar. "Ah não, mas eu vou fazer parte da família acolhedora, Exato. porque é uma coisa temporária, vou, né, exercer esse cuidado maternal", ou mesmo, né, independente dei um exemplo, mas independente de qualquer coisa, então não estar inscrito no cadastro de adoção, tem que morar aqui em Itapema, Isso, né. pelo menos 6 meses, tá, residir em Itapema. Tem uma outra questão que ela é fundamental e que não está aqui, tá, é que a pessoa maior de idade, ela tem que ter 16 anos a mais do que aquela, claro, criança, ou adolescente. Por exemplo, uma criança de 8 anos
né? Ou um adolescente de 16 anos e aí sei lá, um casal de 20 anos. Não dá, tá? Então ela tem que ter essa diferença de idade. É igual para adoção também, só deixar isso muito claro, né? Porque aqui não tá, mas é muito importante. Quanto aos arranjos familiares, não pode ser uma pessoa, né? Uma pessoa só, uma mãe solo, ou um pai, eu chamo mãe e pai, porque, né, como vai fazer esse papel paterno e materno, eu falo isso, mas pode ser uma moça ou um rapaz, enfim, os arranjos não tem, tá? Não, Todos. não importa. Ai, uma idosa que, Não, né, é avó já, mas casais tem homossexuais, tempo. não, tá? Pode ser todos eles, fechando esses critérios aqui, estando aptos, não tem esse arranjo só tradicional, mãe e pai. Também não fazer uso de substâncias psicoativas. É feito Isso. testes? Sim, ele passa por exame clínico e psicológico, tá? O casal, né? Todos os membros, por exemplo, tem um casal que tem uma filha, né? E ok, ela vai aceitar essa criança ou adolescente ali, mas ela também precisa passar, tá? Ninguém pode fazer uso de substâncias. Então, ao menos uma pessoa com um vínculo trabalhista, aposentadoria ou Isso. autônomo, disponibilidade de tempo e interesse em oferecer proteção e afeto. Acho que esse é o principal, né? Esse Isso. é o principal, como eu falei antes, né, do cuidado básico, né, até a higiene, a gente já, na maioria das vezes, as crianças e adolescentes que chegam ali, eles chegam assim, num estado de má higiene, sabe, pessoal, então isso é a negligência, maus tratos, né. E participar dos cursos de capacitação e encontros para atender as Conosco, orientações, claro, né? aham. E eu estava vendo que vocês têm aqui também um espaço para tirar dúvidas. Isso. Temos. E uma coisa que eu acho interessante a gente ressaltar é que às vezes uma família pode dizer, ah, mas eu não tenho estrutura financeira para ter mais uma pessoa aqui na minha casa, mas existe então um auxílio, né, financeiro. Exatamente, O é um programa ele é subsidiado, tá, pela Secretaria de Assistência Social do município. Essa família recebe o valor de um salário mínimo, né, por criança, por adolescente, enfim, inserida, né, no núcleo familiar. Também é bem importante, Camila, que se fale que o programa ele tem todo um respaldo jurídico, tá? Então estamos em consonância com a rede, com o conselho tutelar, com o judiciário, né, com a vara da infância. Estamos chancelados, né, digamos assim, não é algo ao léu, né, é um programa muito sério, muito rígido com essa questão, né, tudo submetido, ao juiz, ao judiciário. Então são emitidos os relatórios, né, trabalhamos em consonância com o judiciário. Toda a rede, né, em proteção à criança e ao adolescente, a gente faz parte, então também, só trazendo e puxando uma fala da Dani, que é muito importante, a pessoa viu, né, se inscreveu, a gente faz ali a capacitação, é pedido, né, toda uma documentação, tá, inclusive nessa documentação é uma certidão negativa de crime e cível, que ela precisa então estar quite com a justiça, tá. E daí a gente fez todo o trabalho, a capacitação, a gente manda toda essa documentação para o judiciário, e é o judiciário que vai dizer sim, essa família pode ou não. Claro que a gente enquanto técnicas, a gente dá o nosso parecer favorável, né, mas a gente precisa, essa criança só recebe essa guarda, a família, desculpa, só recebe essa guarda provisória, tá, desse adolescente ou dessa criança, depois que o judiciário disser: "Não, ok, pode ir". E para os interessados, faz como para se inscrever? Então, trouxe aqui a minha colinha, tá? Nós estamos situados na rua 270A, número 426, na Meia Praia, a nossa sede do acolhimento institucional. A equipe técnica fica à disposição das 8 às 14h15, voltada especificamente para as informações do programa, tá? O nosso WhatsApp é 99194 7961. Vou repetir, 99194 7961. O telefone é 99187 2628.
e através do nosso Instagram, tá? Do Instituto Vida Plena Itapema, a gente tem movimentado bastante. Todo dia tem um materialzinho lá, tem um post explicando como que funciona. Então a gente convida, né, a comunidade a participar, a se engajar, nos auxiliar a divulgar, porque às vezes não cabe na minha vida, né? Mas pode ser que um vizinho, um tio, um parente, alguém possa nos auxiliar, né, nessa questão, tenha interesse, né? Então a gente deixa assim, reitera bastante o convite para que as pessoas sigam a página do Instituto Vida Plena Itapema no Instagram. Nós temos agora também o canal no YouTube, que é Canal. o canal é recente. O canal, então, é @Família Acolhedora Itapema, tá? Lá também tem bastante material do site da coalizão, que existe uma mobilização, né? Uma mídia toda, então tem muito material pronto de mídia que a gente acaba utilizando, né? Para fazer a divulgação do programa, tá? Eu acho que faltou o e-mail, né? O e-mail, então, é o famíliaacolhedoraitapema@gmail.com. São esses os canais para quem quiser conversar com a gente, dá uma chamadinha no direct, no WhatsApp, enfim, a gente está à disposição para fazer essa conversa, né? Quiser agendar um horário, vem conversar com a gente explica tudo direitinho, né? Tira as São muitas dúvidas que surgem, né? As pessoas pegam muito nessa questão do vínculo, do apego, né? Então a gente tá ali para preparar, né? E para esclarecer todas essas dúvidas. Agora eu queria que vocês falassem diretamente com essas famílias que podem estar interessadas ou não, né, estão em dúvida, ou que por acaso esse assunto chamou a atenção, do porquê que ela deveria abrir as portas da sua casa para receber uma criança. Acho que é importante a gente dizer assim, né? Por que que ela deveria fazer isso? Certo. Então, o termo que a gente usa hoje, Camila, ele se chama solidariedade social, né? Faz parte de um comprometimento social que o cidadão vai ter com a nossa comunidade, né? Então, eu sei que algo acontece e eu tenho uma vontade de auxiliar, né? Às vezes a gente espera tanto dos outros, por que não começar por nós mesmos, né? Então, a questão da solidariedade social, ela engloba justamente isso, né? A possibilidade que tu tens de fazer a diferença na vida e no futuro dessas crianças, né? Eu costumo dizer que ao passar por um seio familiar estruturado, com cuidado individualizado, você vai plantar a semente da cidadania, né, no coração desses jovens, dessas crianças. E o contexto ele é muito mais amplo, né? Futuramente, esse apego, esse vínculo que foi estabelecido e que é primordial que se estabeleça, ele vai gerar frutos muito benéficos, né, na vida desse cidadão, desse indivíduo. Nada impede que a comunicação continue, né, que esses laços eles permaneçam estreitos para o resto da vida, né? Então, é um contexto muito amplo de solidariedade social. É como se fosse também apadrinhar uma criança, né? Porque É um pouquinho diferente. O apadrinhamento afetivo, acho que está surgindo também aqui, tá, no nosso município, mas ele é diferente. É Tá? uma outra Outro forma de momento, acolher, né? um outro momento, se a gente tiver a oportunidade Claro. também, e se, né, acontecer, se for instituído aqui no município, a gente também pode conversar. Mas eu acho que, assim, pensando, né, na proteção dos direitos das nossas crianças e dos nossos adolescentes, não é só eu, enquanto psicóloga, né, não é só a escola, não é só a família, a base, né, a família natural, somos todos nós, né? Então, se a gente fizer um pouquinho, né, que seja uma criança que tu vai ali, tu vai pegar, vai levar para tua casa, independente do tempo, independente da experiência que tu tiver com ela, com certeza
tu fez o coraçãozinho dela um pouquinho mais feliz. É a oportunidade de mudar a vida de uma pessoa Exato. definitivamente, né, com amor, com afeto. Com amor e Isso, afeto. é. Cuidado, proteção, amparo, né? Limites, né? Uhum. Que tem um estudo muito bem colocado que fala que essas crianças, esses jovens, adolescentes, eles têm que sentir a parede de vidro. É como se o limite para eles vão tateando até que eles sentem a parede de vidro. Então, ali eles percebem que o comportamento tem que ser diferenciado, porque existe um limite, né? Para eles é uma outra forma, né? Se as crianças das nossas famílias hoje nos desafiam a todo momento, né? Então é muito importante que os candidatos, as pessoas, né, saibam que essas crianças elas têm comportamentos opositores, comportamentos desafiadores. Então tu tens que estar muito disposto, né? Bem como a Fernanda colocou antes, eles são camaleões, né? Mas tu tens sim que estar muito preparado para saber o que que vem pela Os frente, desafios, né, né? de cada fase, né? Bem como os nossos têm, só que é aquela coisa, né? Ah, saiu de mim, né? Eu vi desde bebê, agora vem uma criança de fora com bastante, mas bastante bagagem, né? Que não é dela, é do meio no qual ela viveu, né, por um tempo. Então, assim, mas nada que tratando tudo isso, né, todo o suporte que a gente dá, a rede, aqui a gente trabalha muito com a rede, então, não é muito bom. E a família não vai estar desamparada, né? Justamente. A Justamente gente, isso. enquanto equipe técnica, faz toda uma preparação, tá? É feito um treinamento. A gente tá para dar início agora na nossa capacitação para o mês agora que está entrando, Setembro. setembro. Nós já temos uma família cadastrada, temos uma potencial família que estamos trabalhando, né? Que vai participar, porque assim, ó, não é obrigatório. A qualquer momento, né, que a família estiver participando da capacitação, e durante a capacitação a gente reitera muitas questões, essa família ela pode declinar da ideia. Não, peraí, mas isso eu não Isso. sabia, então realmente não Não dá dá para para mim, mim. né? Não é algo assim engessado, né? A gente trabalha todas essas questões profundamente, né? Principalmente essas questões mais psicológicas, comportamentais, né? Mas a gente deixa assim o convite, né? E para que entendam um pouco mais sobre o conceito de solidariedade social, agradece muito a oportunidade, né, que vocês estão abrindo para nós. E quem puder compartilhar, seguir, né, o site do Instituto Vida Plena Itapema, vai estar nos auxiliando bastante. Que às vezes não pode ser para aquela pessoa, mas quem sabe compartilhando vai achar Isso. uma família que esteja apta e disposta a então ajudar e mudar a vida de uma criança, né? Isso aí. Exato. Uhum. Agradeço a presença de Obrigada. vocês, a paciência e disponibilidade de explicarem tudo Imagina. certinho para nós e com certeza para quem está nos assistindo. E muito obrigada, desejo muito sucesso também nesse programa, porque é muito importante, né? Às vezes a gente cobra tanto que o outro faça, ai, que famoso tal deveria ter feito tal coisa, mas espera aí, será que eu tenho condição de fazer alguma coisa? Será que eu tenho condição de ajudar? Então, acho que esse é o conceito da solidariedade social, Isso né? aí. Começa por nós mesmos, né? E você que está nos assistindo, se quiser continuar sempre bem informado, nos acompanhe através das nossas redes sociais e pelo nosso site, lanceitapema.com.br.